Bom dia, graças e paz. Você que está aí pelo Facebook, YouTube, sejam bem-vindos todos. Nós somos o Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba. Já tivemos aqui o nosso momento de louvor, o nosso momento de estarmos participando na casa do Senhor com os nossos dízimos, as nossas ofertas. E agora eu quero convidar você a estar abrindo a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, versículo 15, e o tema da nossa mensagem nessa manhã: família viva em paz. O tema da nossa mensagem é família viva em paz. Hebreus, capítulo 12, versículo 14, versículo 15, e diz assim a palavra do Senhor: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Senhor Deus e Pai, nós queremos nessa manhã de domingo estar te agradecendo, poder estarmos na tua casa, podemos estar agora ouvindo a tua palavra. E eu quero, Pai, nesse momento, profetizar sobre as famílias um domingo abençoado, um domingo vitorioso, semana começando, uma semana de muitas bênçãos, famílias unidas, famílias em paz, famílias vencedoras, em nome de Jesus. E eu já te agradeço, Pai. Amém e amém. Muito bem, você pode até estar perguntando por que desses versículos com relação à família. Muito simples. Porque nós temos vivido, temos visto, hoje em dia, são famílias se destruindo por briga, rancor, amargura, pai que não fala com filho, mãe que não fala com filho, marido que não fala com esposa, esposa que não fala com marido, filhos que não falam com os pais. Um péssimo testemunho para aqueles que estão à sua volta. Então, a família, nós precisamos começar entendendo que é a primeira comunidade cristã, é a família. A família é o local, a primeira comunidade, o primeiro lugar onde tem que haver uma união, onde tem que se preservar os valores, é a família. Tem que ter esse cuidado. O mundo de hoje não tem mais, até estão destruindo a família. A família hoje já não existe mais aquela família pai, mãe, filhos. Agora é a família que você acha que tem que ser. Então, vivemos a nossa família como uma primeira comunidade cristã e por isso precisamos zelar uns pelos outros, cuidar uns dos outros. Tem que haver esse zelo. Quando eu falo isso, porque já não vemos mais isso, torno a repetir. Cada um por si. Antigamente se dizia o contrário, né? Cada um por si e Deus por todos. Agora é cada um por si, porque até Deus tiraram do seio da família. Família que já não Deus nada, portanto somos nós, estamos vivendo e brigam. Você às vezes vê uma festa de família e normalmente, claro, não no nosso meio, mas normalmente nas famílias do mundo em geral, essas festas acabam em briga. Porque tem lá bebida, bebe-se, perde-se o controle, aí acaba um falando alguma coisa que o outro não gostou, e aí a briga vem e há toda essa destruição. Então, nós precisamos estar em uma família, que é uma comunidade cristã, como já disse, unida, né? E também orientando para que ninguém deixe a sua fé. Quando você consegue orientar a família nesse sentido, você também fortalece para que ninguém se afaste da sua fé. Claro que há exceções. Tem aqueles que por algum motivo lá na frente vão dar um bordejo lá no Egito. Mas você cumpriu o seu papel, você orientou, e agora vai caber a você manter o quê? O seu devocional, a sua oração, a sua intercessão por todos, né? Ah, não, eu vou interceder por fulano porque ele está fora
do Evangelho. Não, você tem que interceder por aquele que está fora e por aquele que está dentro, para que ninguém, né, o que está fora volte e o que está dentro não saia. Então você não pode manter só uma intercessão para um, mas não pode deixar de estar intercedendo. Porque se houve essa formação, tá? Então, e o que causa muitas das vezes esse afastamento? Raiz de amargura no meio da família. Faltou diálogo, faltou conversa, faltou amor. Eu ontem recebi um videozinho de um post e dizia assim, uma criança mostrando a arma que vai mudar o mundo. E eu achei interessante, ela pequenininha, uma garotinha, que estava num parque, não era aqui no Brasil, era em algum lugar fora, e ela saiu andando no parque, a mãe deixou, e ela abraçando um por um que no parque estava. Ela não fez distinção de abraçar sua criança, ela abraçava todo mundo, as pessoas sentaram no parque fazendo piquenique, ela ia lá, dava um abraço, aí no outro dava um abraço. Então, falta muitas das vezes isso, dar um abraço, sabe, o amor, o carinho. Falta dentro de casa e falta até na rua, né? Você na rua, às vezes você fala com a pessoa, as pessoas já têm com 7 pedras na mão, você está falando para pedir uma informação e às vezes a pessoa é grosseira no falar. Então, a raiz de amargura no meio da família causa um afastamento deliberado de Deus. Porque a pessoa vai olhar e vai dizer, poxa, se aqui em casa, que a gente professa, e agora eu vou falar do nosso meio, professamos a fé evangélica, vamos à igreja, tal, está havendo tudo isso, então, e aí causa esse afastamento deliberado de Deus. Você quer ver o versículo 13, aí de Hebreus 12, diz assim, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. E aí no sentido aqui nós podemos olhar esse sentido de manco, não no sentido de um defeito físico, mas daquele que não tem conhecimento da palavra. Então se você tem conhecimento da palavra, a palavra te diz aqui, ó, fazer caminhos retos para os pés. Então ande reto, ande no caminho certo, não se desvie. Para quê? Para que aquele que é manco, aquele que não tem conhecimento, né? No caso aqui eu estou tirando essa palavra manco do sentido defeito físico, mas trazendo para o lado do conhecimento, para aquele que não tem conhecimento não se extravie. Pelo contrário, sinta-se feliz, sinta-se bem em estar ao seu lado, porque sabe que você vai orientar, você vai mostrar o caminho correto. O pai, já que é a família que conhecemos, ela tem um regime patriarcal, ele tem que ser exemplo. E esse exemplo estimulará os outros membros. A verdade é que o pai, a mãe, é exemplo para os filhos. Isso aí não tenha nem dúvida. Você pode dizer assim, mas eu conheço muito pai, muita mãe que é exemplo e o filho. Precisamos entender sempre que toda regra tem a sua exceção. Aí faremos parte de um mundo e toda regra tem a sua exceção. O pai tem que ser exemplo, a mãe também tem que ser exemplo. O pai tem responsabilidades no seio da família, como vimos já em alguns estudos passados, a mãe também tem exemplo. Aquele pai que vive de uma forma, a moda vamos embora, o filho vai. Então, o filho e a filha que vê um pai ou uma mãe fazendo tudo errado, ele vai crescer fazendo tudo errado. Porque ele vai olhar aquele errado e vai achar que é o quê? Que é certo. Então eu vou seguir esse caminho porque esse caminho é o certo. A mesma coisa é aquela família em que o pai deixa tudo à moda, vamos embora. Não, deixa à vontade. Não. É criança. Atentem sempre para uma coisa. Toda criança vai crescer. Né? Toda criança vai crescer. É criança.
Experimenta deixar uma criança viver de forma como queira. Eu não vou nem botar 18 anos não, até os 12 anos. E depois você tenta puxar a corda. Já vai ser mais complicado. Então, você tem que consertar de pequenino. Vai moldando de pequenino. É um ditado que diz que é de pequeno que se torce o pepino. Então, de pequenino, você vai ensinando, você vai orientando. A palavra de Deus fala sobre isso. E aí, o versículo 14 nos orienta o quê? A seguirmos a paz com todos. Essa paz com todos, ela tem que começar, em primeiro lugar, dentro de casa. E às vezes é melhor você calar no meio de um... Cala, depois resolve. Mas não, porque começa aquele bate-boca, acaba dando confusão, acaba dando briga e quando vai ver, a coisa mudou. Você quer ver uma coisa? Salmo 34, versículo 14. Salmo 34, versículo 14. Diz assim: aparta-te do mal e pratica o que é bom. Então, isso aí tem que estar no seio da família também, principalmente. Aquela família que não se aparta do mal. Então, aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. E aí no Salmo 34, versículo 13, diz assim: refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Isso aí é outra coisa que dentro da família tem que ter esse cuidado. Muitas das vezes na hora do almoço é a hora que começam a falar e aí às vezes vai um comentário que não deveria nem ter. Falar mal de fulano, falar mal de Beltrano, falar mal de ciclano, a famosa fofoca. Então, não é hora disso. É hora do almoço, não é hora de se conversar. Quer botar o assunto em dia? Você bota o assunto da família em dia. Da família, não importa a vida ali. Porque você fala de outro, ou de outro assunto, que é uma fofoca, que é um assunto fora da família, você está dando margem para os teus filhos crescerem também falando de outros. Para que a tua família... E isso vai te trazer problema. Porque a gente nunca deve esquecer que existe uma lei física, né? O que vai e volta. Então, tenha cuidado. Tenha cuidado. É só você lembrar daquela passagem, né, que queriam apedrejar a mulher, né, levaram até Jesus, para que Jesus condenasse. Eles estavam querendo fazer isso para ver qual seria o procedimento dele, e ele simplesmente perguntou: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Às vezes nós vamos falando de alguém, será que estamos fazendo igual? Ou pior? Não jogue pedra no telhado dos outros se o seu telhado for de vidro. E todos nós temos telhado de vidro. Você sempre vai ter alguma coisa na sua vida que você precisa estar ali mantendo firme a sua confissão para que você não caia. Então são assuntos que não interessam. Aparta a tua língua do mal, não interessa. Ficar falando disso, falando... Tem assuntos que não vai te crescer em nada, não vai te trazer crescimento nenhum. Pelo contrário, muitas das vezes dá raiva. Muitas das vezes faz com que você fique com raiva. Então, aparta-te do mal e evite comentários maldosos, né? Vamos até Mateus capítulo 5, versículo 8. Mateus capítulo 5, versículo 8. Veja o que o Senhor nos fala desse versículo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Não, procure ser limpo de coração. Até porque, olha que coisa maravilhosa, você vai ver Deus. Então,
tem situações que não importa, é melhor você esquecer. Eu às vezes falo assim, tem coisas que me falam e eu esqueço mesmo. Tem coisas que me aconteceram que eu esqueço. Joga no mar do esquecimento. Claro que se você forçar a tua mente, você vai procurar. Então faça, sabe o quê? De vez em quando vai lá na lixeira do teu pensamento e deleta, limpa aquela lixeira. Joga no esquecimento. A pastora Ana gosta muito de falar, trazer a memória, procure trazer a memória, traga a memória sempre, o que vai te dar esperança. O que vai te dar esperança. O que vai te deixar feliz, o que vai te deixar alegre. O que não vai, que vai te causar tristeza, vai te causar raiva, vai mexer com o teu emocional, ó, joga de lado, deleta. Aperta o botão de deleta. Delete tudo isso. Não vai te trazer crescimento, deleta. Às vezes você perdoa uma pessoa, então perdoar é você pôr uma pedra em cima. Então põe uma pedra em cima, acabou. Ó, perdoei, botei a pedra aqui em cima, acabou. Mas tem gente que diz, não, eu perdoo. Mas na primeira conversinha, que às vezes nem é briga, é só um bate-papo, dá uma espetada. Joga uma seta, vai fazer com que haja contenda, então não perdoa. Tudo isso faz parte dessa comunidade que se chama família. Em Salmo 37, versículo 27, vamos lá, Salmo 37, versículo 27, você vai ver o salmista falando, ó, aparta-te do mal e faze o bem. E será perpétua a tua morada. Aparta-te do mal e faze o bem. Não fazer nada não? Eu não, porque eu já fiz isso, porque eu já fiz aquilo, porque eu já fiz aquilo outro. Não deu em nada. Se você fizer alguma coisa, faça sem esperar nada em troca. Faça por você. Faça porque você gosta de fazer. Faça porque você é uma pessoa que gosta de fazer o bem. E aparta-te do mal. Às vezes, você está muito próximo do mal, vai te causar problemas seríssimos. Quantas pessoas a gente ouve assim, caramba, o fulano estava naquele lugar na hora errada. Talvez se ele tivesse escutado uma voz que disse não vai, talvez se ele tivesse escutado cuidado com quem você anda, talvez se ele tivesse escutado a orientação do pai e da mãe, talvez se ele tivesse visto dentro de casa o pai e a mãe com um bom exemplo, não estivesse naquele lugar na hora errada. Então, aparta-te do mal. Quando uma família é bem ajustada, os seus membros não se desviam do Senhor. Uma família bem ajustada, os seus membros não se desviam do Senhor. Porque a pessoa vai dizer, mas eu conheço uma família que o pai é crente, a mãe é crente, é evangélico, é isso, é aquilo, e o filho... Mas vai lá falar com ele de Jesus. Procura chegar perto de uma pessoa e a pessoa diz assim, você pergunta alguma coisa e você percebe que aquela pessoa está afastada dos caminhos do Senhor e você faz a pergunta, o que Jesus fez para você? E se ela não vai chorar? Ela pode estar até desviada daquele momento, afastada daquela comunhão, naquela comunidade, mas de Deus ela não se desviou. Sabe por causa de quê? Porque você ensinou, porque você inculcou a palavra, porque você orientou. Então, tem família que não está nem aí, deixa pra lá, e cada um que se vire. Não é cada um que se vire. Você tem responsabilidade com a tua casa. Você tem responsabilidade
com os seus filhos. O pai tem responsabilidade com a esposa e com os filhos. A esposa tem responsabilidade com os filhos e com o marido. Então, uma casa é estar todos juntos. É orientação, é todo mundo ali trabalhando em prol da mesma coisa. Deuteronômio capítulo 29, versículo 18. Deuteronômio capítulo 29, versículo 18. Diz assim, com relação ao fato de não se desviarem do Senhor, né? Para que entre vós, não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir aos deuses destas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Então, quando você tem uma família ajustada, vai haver exatamente isso aqui, ó. Não se desviarão do Senhor, nosso Deus. Podem até dar um passeiozinho lá fora, mas não vão fazer o que completa o versículo. E vá servir aos deuses desta nação. Pode até dar uma fugida lá fora, mas a volta é certa. Tá? Então, o Salmo 128, você diz assim, amém, amém? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, temer ao Senhor é ter respeito, não é ter medo, é ter respeito. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como os rebentos da oliveira à roda de tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Então, uma família que vive a palavra, uma família bem-aventurada, uma família que anda nos caminhos do Senhor, é uma família próspera e é uma família que tem paz, é uma família que você vai ver os filhos dos teus filhos, você vai ver os teus netos. E tem muitas famílias aí que vê os netos, os bisnetos, os tataranetos. Por quê? Porque temos direito à longevidade. A nossa família tem que ser uma família longeva. E qual a função da família? Primeiro, garantir saúde. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Diz assim o Senhor: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Essa orientação nós temos que passar para os nossos filhos. Com isso você está fazendo com que ele cuide de si. Entendeu? Filho, você não sabe que você é santuário de Deus? Então você está garantindo a saúde. Porque se deixar, eles fazem o que querem e bem entendem. Vai lá para fora e bebe, cheira, e vai para essas baladas loucas aí. Mas papai, eu não bebo, não fumo, mas eu gosto de ir para balada. Pois esses sons que nós vemos aí muitas das vezes, eles mexem com o teu emocional, mexem com o teu psicológico. Porque a música ela mexe com o emocional da pessoa. Vocês não podemos esquecer nunca que o inimigo das nossas almas, ele era o homem de louvor. Então, música, ele entende.
palavra, Bíblia, ele conhece. Ah, bobo é aquele que acha que Satanás não conhece a Bíblia, ele conhece ela de capa a capa. Não esqueça disso. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20, ainda falando sobre garantia de saúde. Diz aí: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. É outra coisa que você precisa entender. Você foi comprado por preço. O Senhor deu a vida dele por você. Ele deu o corpo dele para ser sacrificado lá na cruz do Calvário, para que hoje você tenha vida e vida em abundância. Ele lá na cruz do Calvário, ele carimbou o passaporte da tua salvação. O teu passaporte para o céu foi carimbado com sangue. Agora você vai fazer, o corpo é meu, eu faço o que eu quero, bem entendo. Não, não, o corpo não é teu, não. O teu corpo é templo do Espírito Santo. Aí você vai lá e, não, eu tive lá uma noite de prazer, mas 12 semanas depois, na minha contagem dá 3 meses, porque um mês tem 4 semanas, 12 semanas depois, eu resolvi que eu vou fazer um aborto. Aí você vai lá e faz o aborto. Você está cometendo um homicídio, você está matando uma vida, porque fecundou é vida. O óvulo foi lá, encontrou o espermatozoide, está lá a pulsação, o coraçãozinho está pronto, é vida. Aí você vai lá, o corpo é meu, eu faço o que eu quero e bem entendo. O corpo é meu, eu vou me tatuar, vou fazer o que eu quiser. O problema de cada um quer fazer tatuagem, faça. Eu não estou aqui dizendo que é proibido, que não é proibido. Agora só que tem um detalhe, se atente para quê? Depois que você faz tatuagem, você corre risco de ter uma doença. Você não pode mais doar sangue e uma série de outras coisas. Você é templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Outro dia, conversando, eu estava dando saiu um comentário sobre a situação de tatuagem e eu passei para a pessoa assim: você imagina eu chegar no seu quarto que foi montado com tanto carinho, com tanto zelo, e você tem tudo que você quer dentro do seu quarto, aí eu entro com uma lata de spray de jet e saio pichando o seu quarto todo. A resposta foi assim: eu te mato. Aí eu falei: imagina então você que é templo do Espírito Santo, foi feito com tanto carinho, agora você vai pichar o corpo, o seu corpo com tatuagem. Então, mas as pessoas usam o seguinte argumento: o corpo é meu, eu faço o que eu bem quero. Tá bom, não posso dizer que o corpo não é seu, mas eu posso dizer para você que é templo do Espírito Santo. Amém. Segurança, Salmo 46, versículo 1. Salmo 46, versículo 1. Diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então, a nossa segurança está no Senhor. Então, você orienta o seu filho exatamente sobre isso. Olha, a sua segurança está no Senhor. Educação, Provérbios 22, 6. Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, educação, ensinar às crianças os valores e comportamentos social apropriados. Isso já foi jogado fora. Já não se ensina mais. Agora,
Eu me lembro que, antigamente, falo muito isso, os pais só olhavam. Hoje o pai tira até o olho. Tira o olho e leva perto da criança. A criança não está nem aí. Antigamente, você estava conversando, dois adultos conversando e... Dá licença, mas agora não. Não, entra no meio e muitas das vezes entra no meio da conversa. São valores que estão sendo jogados fora. São valores que estão sendo destituídos do meio da família. E quando esses valores começam a ser retirados do meio da família, a família começa a ser destruída. Automaticamente, se a família está sendo destruída, a comunidade cristã está sendo destruída. Porque você leva de dentro da tua casa essa, desculpe o termo, falta de educação para o seio da igreja e para a escola. Você vê, no meu tempo, eu não chamava a professora de tia, mas era senhora, tinha respeito, né? Fizesse alguma coisa errada, por favor, dirija-se até a diretoria. Agora não. Agora o aluno joga o lápis na professora. No meu tempo era o contrário, ela jogava o giz no aluno. Então, hoje o aluno joga o lápis na professora, você vê aluno agredindo a professora, quando na verdade deveriam ser as mais bem pagas. Por sinal, hoje é dia dos professores, parabéns a todos os professores e professoras. Por quê? Porque o médico depende de quê? Do professor. Eu, para estar aqui, dependo de quê? Do professor. Você, para se formar um engenheiro, você depende do professor. E são os mais mal remunerados e mais mal vistos, porque você vê a falta de educação imperando. Mas impera muitas das vezes porque faltou o alicerce na comunidade cristã chamada família. Bem-estar geral. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Diz assim: eu acho que eu fiz besteira. Ah não, eu estou em segunda, perdão. Fiz não. Eu estou em 2 Timóteo, procurando no capítulo 5. Olha. 1 Timóteo 5,8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que os descrentes. Olha que coisa horrível, né? Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que os descrentes. Então, amados, precisamos manter nossa família unida. Ah, pastor, mas olha, quando reúne a família, é uma confusão, é uma gritaria, é um disse-me-disse, é uma falação. Mas é uma confusão assim no sentido de falar. Claro, se tiver todo mundo junto, vai todo mundo falar ao mesmo tempo. Eu tiro aqui por casa. Quando junta todos os filhos, é um falando de um lado, outro falando do outro. Eu costumo dizer que é um bando de italianos falando ao mesmo tempo. E o mais interessante é que um está conversando na sala e o outro no quarto. E daqui a pouco o da sala responde a conversa que está no quarto. Como consegue, eu não sei. Está falando aqui e prestando atenção na conversa do outro. Mas se reúne para ter essa conversa harmônica ou tem briga? Se tem essa conversa harmônica, estão ali juntos, matando a saudade, se abraçando, sem briga, sem nada, tal. Então, mantenha a família. Mantenha a família. Ah, mas está dando confusão. Ajuste. Comece a ajustar, né? E principalmente, família se reuniu, tire aquele momento para agradecer a Deus pela família estar unida. Tire aquele momento de oração, agradecendo por terem chego ali, por aqueles que vão regressar às suas casas,
para chegar em paz e segurança, sabe? Isso é uma forma de você também manter a sua família nos caminhos do Senhor. Sabe por causa de quê? Porque isso é bom, isso traz saúde, isso traz paz, isso traz prosperidade e, acima de tudo, traz união no seio da família. Então, que nós possamos entender isso. A família é a primeira comunidade cristã. E tudo isso que nós ouvimos aqui nos faça a entender que o Senhor tem cuidado de cada família. O Senhor tem cuidado da minha família e o Senhor tem cuidado da sua família. Às vezes a falta de diálogo causa situações e muitas das vezes irreversíveis. Às vezes uma palavra mal colocada causa uma situação muitas das vezes irreversível. Então eu quero, nesse momento, estar orando pela tua família. E eu quero estar profetizando sobre a tua casa paz, saúde, prosperidade. Quero estar profetizando sobre a tua vida sabedoria para estar orientando aos teus filhos. Muitas das vezes, o pai já não está mais no meio da família por algum motivo, mas a mãe tem a responsabilidade. Outras das vezes, a mãe também não está no seio da família, mas o pai tem a responsabilidade. Não podemos esquecer dessa responsabilidade. Amém? Vamos nos colocar de pé. Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar, queremos te agradecer. Podemos, mais uma vez, ouvir a tua palavra direcionada às famílias. Eu quero, Pai, nesse momento, profetizar famílias mais que vencedoras. Quero profetizar sobre a vida dos pais, sabedoria plena dos céus para estar orientando os seus filhos. E quero também profetizar sobre a vida dos filhos, uma sabedoria plena dos céus para estar honrando a seu pai e a sua mãe, como é teu mandamento, para que também tenham vida e tenham vida em abundância. Porque um dia esses filhos serão pais, esses pais serão avós, e terão também a responsabilidade de estar orientando a seus filhos. E eles vão orientar aos seus filhos como foram orientados pelos seus pais. Então, eu profetizo famílias abençoadas, famílias vencedoras, para a honra e glória do Senhor. E já te agradeço, Pai, por esse domingo, declarando uma semana vitoriosa, uma semana de paz, uma semana de grandes realizações. É o que eu te profetizo para a tua casa, para a tua família nessa manhã, em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, que a graça redentora e salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito da promessa habite na tua vida, no seio de tua família, não só hoje, mas para todo sempre. E quantos creem e recebem, digam amém. Graças e paz. Sou o pastor Júlio Nogueira, nós somos o Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba. Um domingo abençoado, em nome de Jesus.